Quando eu vim para Curitiba, foi no dia 28 de março de 1964. Eu vim de Maringá, vim de trem, não existia ônibus para vir do norte do Paraná para Curitiba, naquela época, tudo era de trem. Onde é a estação ferroviária, hoje é o shopping estação. E a Praça Tiradentes, eu quero falar um pouco sobre a Praça Tiradentes naquela época. Era uma praça pequena, não tinha calçada, era chão. Se você entrasse na praça, só onde estava seco, se chovia você não podia entrar com o sapato enchido de terra, de barro. E quando chegava o meio-dia, Curitiba parava. Ali é o centro. A Praça Tiradentes era o centro de Curitiba, todo o movimento era ali. Então, quando chegava meio-dia, todo o comércio fechava em Curitiba e só abria 2 horas. A Rua Tiradentes, a Rua 15 era uma rua estreita e não tinha asfalto, era pedra, só pedra, paralelepípedo, era feito mas foi 90% do calçamento de Curitiba era pedra. E ali era 2 vias, uma que ia e uma que voltava só. E o comércio ali era bem pouco. A Rua 15 ali atravessava, e até na Rua Barbosa ali, até na Praça Osório, era todo comércio, era tudo, passava carro ali. Esses ônibus que tem hoje não existiam naquela época. Era tudo ônibus pequeno e parava nas praças. A Praça Rui Barbosa era uma praça que tinha o quartel do Exército, era ali na Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa era pequena, mas a força era o quartel. E nós vemos que a Marechal era uma rua estreitinha e não tinha quase movimento. A Curitiba quase não tinha movimento, eram poucos carros que passavam nas ruas. Era uma rua estreita. E depois eles derrubaram, com o tempo eles derrubaram os prédios, derrubaram sobrado, casas e abriram aquela rua. E aí ficou uma rua espaçosa. A Praça Osório, Praça Carlos Gomes, era uma praça que não existia. Ali, quando chovia, cobria tudo d'água ali, e ali era um lugar, a loja enchia d'água, então não existia aquela praça, só tinha o lugar ali, mas não existia nada ali. Era coberto de água quando chovia. Muitas vezes eu passei por Curitiba ali, a Rua 15, para atravessar para a Rua Barbosa, com a água por meio da canela. E quando eu tinha lá no Bigovilho, passava por ali para a Rua 15 a água, e passava na Rua Barbosa e ia lá para o lado da rodoviária lá. A rodoviária não existia, era Guadalupe, ali era a rodoviária de Curitiba. E todo o calçamento era só pedra, e que hoje eles colocaram o asfalto por cima das pedras. Não existia quase prédio, era muito pouco prédio que você via em Curitiba. A maior força era só prédios pequenos, sobrado e assim por diante, né? Então nós vemos que Curitiba, nessa época que eu entrei em Curitiba, para hoje, Curitiba mudou muito, né? Mudou muito. Os parques não existiam, não tinha parque em Curitiba. O único parque que tinha era só o parque, ali o passeio público, onde as famílias iam fim de semana para passar o sábado com as famílias ali, né? E nós vemos que Curitiba naquela época era muito diferente de hoje. E nós vemos que ali a Praça Zacarias não existia aquela praça também. E a Praça Osório era uma praça que passava os carros em volta da praça e não tinha asfalto também não. A Praça Tiradentes era uma praça central de Curitiba. A rua que ia para o Palácio,
Prefeitura de Curitiba, na Praça Tiradentes, hoje é um museu ali, né, onde era a prefeitura. Isso, Curitiba, na época, era isso que eu estou dizendo. Tinha mais coisa, mas não dá tempo de falar. E nós vemos que Curitiba hoje é uma cidade importante.